Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos agora meditar em Gênesis capítulo 45, né? Vamos meditar neste capítulo agora. Caso você queira rever algum capítulo de Gênesis, procura aí na playlist, né, do estudo que você vai achar, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos entrar agora finalmente, nesse capítulo 45, e José ele vai se revelar aos seus irmãos, ele vai se dar a conhecer, né, de que aquele governador com quem seus irmãos conversavam era, era o próprio José, o irmão deles, né, a quem eles venderam para o Egito. Então vamos meditar na palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui a palavra, a Bíblia. E vou colocar aqui em tela cheia os versículos. Diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Noeu, José, disse a seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam até a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Meu Deus do céu, hein? Então, José se revela aqui para os seus irmãos, né? Então, pense na emoção, né? Na emoção ali, naquele ambiente. Pense no choque, né? Que não foi essa notícia para os irmãos de José, não é verdade? Aquele irmão a quem eles tinham invejam, a quem eles prejudicaram, a quem eles odiaram, a quem jogaram dentro de uma cisterna, venderam por 20 moedas de prata aos midianitas para serem levados ao Egito. Esse José agora é o governador do Egito, cumprindo assim os sonhos, né, que Deus havia dado para José. Então, os sonhos de José se cumprindo diante dos olhos deles. E uma das coisas que eu acho muito interessante em José é o coração perdoador dele, porque José em nenhum momento intenta fazer um mal para os seus irmãos, né? Em nenhum momento ele paga com a mesma moeda. Não. Olha o que a Bíblia diz. Olha só. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Então, José, ele está dizendo aqui que tudo que ele passou não foi culpa dos irmãos, foi o próprio Deus quem usou, né, toda essa situação para
para cumprir os seus planos, para cumprir os seus propósitos. E José, aqui, de nenhuma forma, né, apontou o dedo para eles. Não, ele não fez isso. Ele não apontou o pecado dos seus irmãos, de maneira nenhuma. Então, ele disse: olha o que aconteceu comigo. Vocês. Ele não julgou, né? Ah, vocês vão sofrer o que eu sofri. Ele não quis pagar com a mesma moeda. Ele, ele tem aqui um coração perdoador, né? Podemos falar assim, né? Ele perdoou, ele abraça, ele chama os seus irmãos para próximo de si. Ele dá carinho para eles, ele abraça os seus irmãos. Agora, nos próximos versículos, é um versículo muito lindo, muito forte, né? Porque o seu irmãozinho, Benjamim, né, o irmão de sangue do pai e da mãe, olha só o versículo 14, o que diz? Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Então, que cena linda, não é verdade? Eu não sei qual foi o teor da conversa que eles tiveram, mas eu fico imaginando que o teor da conversa que eles tiveram foi pedindo perdão, né? Nos perdoe, nós não sabíamos o que estávamos fazendo, nós estamos profundamente arrependidos de tudo que fizemos com você. Deve ter sido esse o teor da conversa, né? E José, ali com seus irmãos, beija os seus irmãos, perdoa os seus irmãos, e a partir daquele momento, a comunhão familiar, a amizade entre os irmãos é refeita depois de 22 anos. Então, eu fico pensando, né? Se José perdoou os seus irmãos, se Deus nos perdoou em Cristo, qual é a razão que eu e você não temos para perdoar o próximo? Aquela pessoa que cometeu uma falta, né, muito menor do que a dos irmãos de José. Cometeu uma, aquela pessoa que cometeu uma falta conosco, né? Então, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. E porque nós somos perdoados por Deus. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho também que perdoar. Então, que história linda, né? Que história maravilhosa. E nos próximos versículos, nós temos o mandado de Faraó a José a respeito de seus irmãos e de toda a sua casa. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, o faraó disse a José, diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais, voltem depressa à terra de Canaã, tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. Faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Coisa linda, né? Muito forte. Olha, nós vemos aqui a palavra se cumprindo, né? Começa a se cumprir aquela, aquela previsão que Deus disse para Abraão. Lembra? Lá em Gênesis capítulo 15, né? Deus falou para Abraão, olha, peregrina será a descendência, a tua descendência em terra alheia. Então, aqui nessa passagem, aqui nessa história de José, começa, né, a história da saída do povo de Israel de Canaã e a entrada deles no Egito.
onde eles vão ficar por cerca de 430 anos. Então, é muito forte, né, a palavra de Deus. A Bíblia vai nos contar que os irmãos de José chegam em Canaã, conta Jacó, né, que estava vivo ainda, e que José estava vivo também, e era o Senhor de toda a terra do Egito. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. José ainda estava vivo. Eles disseram a seu pai: é o governador de toda a terra do Egito. Jacó, José ainda está vivo, né? Que eles falaram para Jacó. E ele é o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia sequer acreditar. E aqui, que passagem, né? Quando, porém, como é que fala aqui? Deixa eu aumentar aqui. Repetiram para Jacó tudo o que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso vê-lo antes que eu morra. É, muito forte. José, ele deu comida, né? Comida, animais, para carregarem todo o alimento, né? E puxarem os carros quando os irmãos retornassem ao Egito com suas famílias. José deu tudo o que eles precisavam. Seria preciso muita comida, né, para alimentar Jacó, alimentar 75 membros da sua família, para eles viajarem para retornar para o Egito. E Jacó ficou muito feliz, né, ao ver os filhos de volta ao lar, em segurança, especialmente Benjamim, porque era o filho que ele estava mais preocupado, mas ele não estava preparado para aquele relato, né? José está vivo, é o vice-governador do Egito. Poxa, ele ficou muito impressionado, que José queria vê-lo, que José queria cuidar de toda a família. Quantas boas notícias, né? A um ancião, a um senhor velho já, é que ele pôde suportar, né, em um só dia, tantas boas notícias. A Bíblia diz que ele ficou, quase que dá um ataque, né? Quase que dá um ataque no velho Jacó, um ataque cardíaco, porque as notícias eram boas demais para ele crer. Mas ele não podia negar a presença dos carros que José havia mandado, né, dos animais adicionados para levar as cargas, puxar os carros. Quer dizer, o seu espírito foi reavivado. Só em pensar que José estava vivo, só em pensar que a sua família poderia estar reunida novamente. E quando ele foi para o Egito, Jacó já estava com 130 anos de idade. Não já era velho? 130 anos. Ele morreu com 147 anos. Quer dizer, ele teve 17 anos ali para desfrutar da família, né? Quer dizer, desfrutar da família, desfrutar dos netos que ele não tinha visto antes. Enfim, sem dúvida, né? Os irmãos ali contaram a Jacó a verdade sobre o que eles tinham feito com José. Certamente ali pediram perdão para Jacó, né? Por ter lhe causado 22 anos de tanta tristeza. Então, eles pediram perdão ao pai, né? E a Bíblia vai falar que durante 4 séculos, né, seguintes, os hebreus ficariam no Egito. Primeiro como convidados de honra, depois como escravos sofredores. Mas em meio a tudo isso, Deus iria moldá-los, né, até se transformarem no povo que precisavam ser a fim de fazer a vontade de Deus. Bem, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, Gênesis 46, nós vamos meditar nesse encontro de José com Jacó. Deus abençoe a todos.